No ano de 1961, no dia 25 de agosto, o então presidente Jânio Quadros, ele escreveu uma carta de renúncia. Ele assumiu o governo em janeiro e governou o país por 7 meses. E na carta ele falou assim, ó, fui vencido pela reação. Muito interessante. Fui vencido pela reação. E aí ele descreve na carta que ele foi infamado, foi caluniado, sob o pretexto de ajudarem ele. E certa ocasião ele falou assim, ó, existem forças ocultas, ele não quis falar, né, diretamente, não quis envolver ninguém, que fez com que eu renunciasse. E Jânio Quadros, quando ele assumiu a presidência, ele adotou a vassourinha, lembra daquela vassourinha para varrer a corrupção? E ele chegou com todas as boas intenções lá para governar o nosso país. Só que mal sabia ele que tinha os abutres. Os mesmos abutres que estão lá impedindo o nosso governo, nosso presidente de governar. Só que o nosso presidente já bateu o recorde, né? Jânio Quadros ficou 7 meses, o nosso presidente já passou de 1 ano. Só que ele está isolado, não está conseguindo governar. Porque os abutres estão lá, pronto para pular em cima e devorar. E nós observamos que o nosso presidente está travando uma luta infernal, porque os verdadeiros detentores do poder, né, que estão incrustados nas instituições democráticas do nosso país, que são instituições para garantir a democracia. Mas o problema é o seguinte, esses elementos que estão lá são democráticos? Eis a questão, não são democráticos. Então os elementos que estão lá deveriam sair de lá, sair com todo o rigor que exige os atos deles. Porque se o presidente Bolsonaro deixar esses pessoas que estão incrustadas nas instituições, Congresso Nacional, Senado Federal, STF, são esses 3 aí. Esses 3 que estão atrapalhando o nosso país deslanchar. Eu vi com muito pesar o nosso presidente abatido esses dias, e num tom melancólico ele dizendo, olha, se me deixasse eu governar, esse país ia deslanchar, se deixasse, né? Nas entrelinhas você percebe que aquela angústia. E durante esse ano de governo dele, um ano e pouco, nós não vimos nenhuma notícia de corrupção. Não vimos. Mas os urubus que estão lá, os homens transvestidos de ministros, de parlamentares, que na verdade são bandidos perigosos, mais perigosos do que os bandidos que assaltam a mão armada, porque o mão armada aqui, ele só consegue fazer mal para uma pessoa, 2 máximo, quanto que os bandidos transvestidos nas instituições que fazem parte da democracia, eles conseguem matar milhões de pessoas, de várias formas. Então, meus amigos, nós estamos vivendo aqui um momento ímpar. E o nosso exército, nós ficamos falando, nosso exército tem que intervir, mas o problema é que o exército também, o nosso exército, ele está contaminado. Eis o motivo. Não tem mais um Newton Cruz lá, não tem um João Batista Figueiredo e tantos outros que em 1964 agiram com todo rigor. E esses comunistas que estão incrustados lá nas instituições nossas, eles não vão sair só com blá blá blá, não. Hashtag não sei o quê, hashtag fora Maia, não vai sair não. Fora Gilmar, isso aí é só blá blá blá. É como diz as escrituras, ó, o ímpio precisa levar castigo. Você sabe o que é castigo? O castigo ele vem de várias formas, é para doer no couro, no lombo, não é com blá 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 não, porque os ouvidos deles estão cegos por causa da ganância do poder. Então se o nosso presidente não pegar o exército, fazer uma depuração lá, e armados, escuta o que eu estou falando, tem que ter arma, se não tiver arma eles não vão sair, eles pegam arma também, se não, nós não levantar o exército armado, com o poder das armas, eles não vão sair de lá. Então o presidente tem que fazer isso, a não ser que ele vai ficar só nominal, presidente da república, mas não manda nada. Então fica aqui a nossa reflexão
para hoje, nós temos que lembrar de Jânio Quadros, que sucumbiu diante da corrupção. Sucumbiu, teve que sair, teve que renunciar. E o nosso presidente? Ah, se esse vídeo chegasse nele, né? Ah, eu não posso fazer nada contra as instituições, mas e os bandidos que tomaram o poder das instituições? Não pode fazer nada? Aquela lei 142, não pode usar essa lei? Fica aqui a reflexão para nós.